programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre aneurisma cerebral, né? O quanto essa doença é importante a gente discutir, né? E o quanto as pessoas precisam saber mais, né? Para trabalhar a questão da prevenção, para realmente, né, estar a par das informações e poder, de uma certa forma, até ajudar outras pessoas. Antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de dar uma dica importante sobre a doença inflamatória intestinal, principalmente sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o cólon, com sintomatologia muitas vezes como diarreia persistente, pode dor, principalmente no lado direito, e o paciente apresenta também emagrecimento, falta de apetite, pode, em muitos casos, dependendo da localização que é acometido o intestino para a doença de Crohn, pode ter sangramento, pode ter muco. Então, a doença de Crohn, como é uma doença assim, de uma etiologia não bem ainda esclarecida, geralmente de etiologia autoimune. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos conversando sobre aneurisma cerebral e nós temos muitas novidades em relação ao tratamento da doença. Eu estou recebendo aqui o neurocirurgião e neuroradiologista Dr. Thiago Simiano Jung. Doutor, em relação a essa doença, o aneurisma, né, estar associado a pessoas mais velhas. A gente vê hoje em dia muitas doenças que eram de pessoas mais velhas afetando muitos jovens. No caso do aneurisma, é a mesma coisa ou não? Como a gente havia conversado antes, a idade ele é um fator de risco, né? Mas os fatores a gente chama de uma doença multifatorial. Então não é uma doença exclusiva de pacientes de mais idade, ela pode acometer qualquer idade, inclusive crianças, né? Adultos jovens, né? Nesses casos onde a genética familiar é muito importante, às vezes você já tem a manifestação e sintomas em idades mais precoces. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, é comum, né, o colesterol sendo depositado nas artérias, o processo de aterosclerose, ele, querendo ou não, vai aumentando com o passar do tempo, com a idade, e quanto mais velha vai ficando a nossa população, cada vez mais a gente tende a encontrar esse tipo de doença, aneurismas cerebrais, AVC, né, à medida que a tendência hoje é o envelhecimento populacional. Mas o doutor já pegou na experiência do doutor criança, por exemplo, com aneurisma, não? Já tivemos. Claro que a causa é um pouquinho diferente, né? Criança é muito comum, às vezes, aneurismas congênitos, já que nascem já durante uma malformação, né? Principalmente aneurismas traumáticos, né? Incomum, às vezes, um traumatismo de crânio, levando a uma dissecção, um trauma vascular, que aí vai gerar um aneurisma, né? No adulto é bem mais comum o aneurisma por aterosclerose, né? O paciente que fuma, que é hipertenso, que tem mais idade, e aí acabou desenvolvendo o aneurisma cerebral. Certo, doutor. Em caso de rompimento, né? Rompeu, né? O doutor já falou sobre os sintomas.
O que vai ser feito para quem está em casa entender um pouquinho? Bom, um aneurisma, quando ele sangra, ele passa a ser uma doença muito grave. Né? Se a gente considerar a estatística, né, no mundo inteiro, a morbimortalidade, ou seja, a chance de o paciente vir a falecer ou eventualmente ficar com uma sequela neurológica mais grave é de 50%. Nossa. Né? Infelizmente, apenas 25% ou 30% dos pacientes conseguem voltar à vida normal. Né, trabalhar, enfim, mas tem formas, tem como lidar na fase aguda, os tratamentos têm avançado muito, né, e passa por várias etapas. Né. A primeira lidar com as consequências do sangramento, né. Existe risco, por exemplo, de formação de hematoma, que eventualmente pode precisar ser retirado cirurgicamente, existe risco de hidrocefalia, eventualmente ser necessário tratar, vasoespasmo, que é um processo para a gente explicar, como se fosse uma irritação das artérias pela presença do sangue ao redor delas, né, e que vai causar um estreitamento do calibre dos vasos, o que pode gerar falta de circulação para o tecido cerebral. Né? Pode acontecer também depois de hemorragia subaracnoide. E o tratamento do aneurisma em si, ele visa evitar o ressangramento, um novo episódio de sangramento. Né? A gente costuma explicar às vezes para o paciente no dia a dia, né, que na presença do sintoma diagnóstico de um aneurisma cerebral roto, né, se dependendo o caso, dependendo da situação, você pode optar por uma cirurgia mais precoce ou às vezes até esperar o paciente ter condições cirúrgicas um pouco melhor para realizar o tratamento. Em geral, quanto mais precoce, melhor, desde que o paciente tenha condições de submeter a anestesia, a cirurgia, né? A gente prefere tratar precoce para justamente evitar um novo sangramento, né? Mas as consequências, a gente vence uma batalha, a guerra toda para ser vencida, ela depende às vezes de recuperação do sangramento que já ocorreu às vezes lá atrás. Né? Certo. Doutor, em relação o doutor falou um pouquinho sobre essa questão do rompimento, mas há formas de tratamento que existem. Todos são tratados da mesma forma? Cada um tem uma forma de tratamento? Existem particularidades, tanto aspectos do aneurisma, da anatomia do aneurisma, quanto do paciente, o que é o mais importante, né? Dependendo da idade, dependendo das condições clínicas do paciente naquele momento, você pode optar por uma estratégia terapêutica ou outra. Né? Claro que quanto menos invasivo for o tratamento, melhor a chance do paciente, né? E menos agressivo, né? Melhor a recuperação, enfim. Durante muito tempo nós tínhamos apenas a cirurgia, né? Cirurgia convencional, depois com a microcirurgia, né? Que consistia na incisão, realizar uma craniotomia, uma aberturazinha no crânio para poder acessar o aneurisma. Sim. E aplicar um clipe que ia fechar esse aneurisma, certo? Recentemente a gente tem avanços dentro dessa área que permitiu o tratamento endovascular, ou seja, você navega através de uma artériazinha na perna até chegar no local onde está o aneurisma e através de um catéter bem fininho você coloca espirais que a gente chama de cóios ou molas, né, para ficar mais fácil o pessoal entender, que vão ocluir todo o aneurisma, evitando que o sangue chegue dentro, volte a circular dentro do aneurisma, né? Nossa, interessante. E dependendo da situação, como eu falei, você pode utilizar técnicas associadas, né? O uso de stents, normalmente restrito mais a aneurismas que não romperam, né? Não romperam, o uso de balão para remodelar essas molas dentro do aneurisma. Então, a gente tem avanços, né, uma técnica bem recente e que a gente tem aplicado aqui na nossa cidade com casos muito animadores. Né? Doutor, como é que é realizado o diagnóstico para quem está em casa entender? Quais são os tipos de exames que são realizados? Bom, é aquilo que eu te falei, a gente tem que dividir, né, o aneurisma não roto, ou seja, aquele que não rompeu, do aneurisma que sangrou. Né? O aneurisma que não rompeu, às vezes o paciente ele acaba diagnosticando num exame de rotina, né? Sei lá, tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e aí o médico pediu uma tomografia ou uma ressonância e apareceu uma imagem lá sugestiva de uma dilatação na artéria.
né? Ou às vezes o paciente já tinha, como a gente falou antes, casos na família, vai investigar e tem uma imagem sugestiva. É possível ficar tipo com uma dor de cabeça? Tem gente que às vezes refere, né? Eu tenho uma dor de cabeça 7 dias. É possível ficar tanto tempo com dor de cabeça e ele não romper? É como eu te falei, assim, aquela dor de cabeça crônica que o paciente tem às vezes desde que era novo, há 10, 20 anos, normalmente não é associado ao aneurisma. O aneurisma, quando ele dá dor de cabeça, ele é uma dor de cabeça mais marcante, mais aguda, né? Alguns casos, a gente até tem alguns pacientes que às vezes teve o sangramento, às vezes demorou para buscar atendimento e ficou em casa alguns dias com dor, correndo um risco muito grande, né? Como eu expliquei, quanto mais cedo o tratamento, melhor é a chance do paciente. Certo. Só para a gente terminar, eu queria te falar, quando o aneurisma sangra, né, em geral, esse sangramento é diagnosticado por uma tomografia, que vai evidenciar o sangramento ao redor do cérebro, né? E aí é importante complementar com a arteriografia, que seria o cateterismo. Sim. Esse é o padrão ouro, né? Nós temos outras técnicas, como angiorressonância, angiotomografia, mas aquele ainda exame com mais acurácia e sensibilidade diagnóstica é a arteriografia cerebral, que aí é que vai confirmar realmente o diagnóstico do aneurisma, a localização e te permitir uma estratégia terapêutica. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre a aneurisma cerebral. Fique ligado aí com a gente.